dia, pessoal. Só um minutinho. Eu vou ligar a câmera aqui para aparecer. Só um minuto. Bom dia. Bom dia, só um minutinho. Beleza. Aqui eu já devo aparecer para vocês. Sim. Olá, bom dia, pessoal. Deixa o pessoal ir entrando aí. A gente vai iniciar a nossa... Olha, eu fechei a página. A gente vai iniciar a nossa aula às 10h05, tá bom? Eu só vou esperar o pessoal chegar para eu dar o recado de uma vez só. Beleza? Todos me ouvem? Tranquilo, certinho? Isso está de boa. Beleza. A internet estava instável ontem e hoje de manhã também, então eu estou meio que com um certo receio, né? De, sei lá, travar. Eu acho que a gente já tem, deixa eu ver quantas pessoas. Só um minuto, 29, beleza. 27, na verdade, desconsiderando a minha câmera e a sala, o host. Olha só, vou falar para quem está aqui. Bom dia de novo, tá bom, pessoal? Deixa eu falar sobre o trabalho de laboratório. Alguns alunos já me procuraram, né? Tiraram algumas dúvidas, perguntaram e etc. Qual é o objetivo do trabalho de laboratório? O objetivo é justamente entender como que vocês conseguem organizar dados. Então, eu passei uma prática, que essa prática você faz utilizando aquele simulador que a gente está utilizando em todas as aulas de química para montar a geometria. Eu tentei aliar o conteúdo que a gente está estudando com a aula de laboratório. Aí, vocês iriam fazer toda, né, a construção da molécula, a construção da geometria, utilizando o simulador. Se tiver alguma dificuldade na utilização do simulador, me procure, né? Porque eu acredito que o prazo vence essa semana aí para vocês entregarem. Se não estipulei, provavelmente ele vai vencer essa ou a próxima semana, tá bom? Ou no máximo, se não houve prazo estipulado. Se não tiver algum prazo lá... Professor, Oi. uma pergunta aqui. Essa atividade você passou ela no Google Sala de Aula lá? Eu passo, todas as atividades, pessoal, tudo, que é arquivo, que está em anexo, que é o como que você faz a atividade, isso tudo fica registrado lá na sala de aula no Alunos Book, tá? Na sala de aula, no Alunos Book, não é no Tarefas, Ah, é entendi. na sala de aula. Então, todas as aulas, vou falar de novo que eu falo com todo mundo aqui. Todas as aulas você tem que ir lá hoje. Hoje eu teria essa e essa aula normalmente lá na escola. Então quer dizer que essas aulas que você teria normalmente lá na escola, elas estão lançadas lá na sala de aula no Alunos Book. Então o que você tem que fazer? Quando for uma aula igual essa daqui nossa que a gente está tendo, vai estar escrito assim, aula, né? Quando for aula ou quando for tarefa de casa, vai estar escrito na frente da descrição da atividade tarefa de casa. Então, aí normalmente tem prazo, essas coisas assim. O que vocês devem fazer para todas as aulas e para todas as tarefas que vocês cumprirem? Ao cumprir a tarefa, ao assistir a aula ou ao fazer o roteiro que está escrito lá da aula, você vai lá e marca como concluída, tá bom? A atividade. Eu percebo, por exemplo, que tem N pessoas que nem olham as atividades que estão lá no portal. E como é que você sabe isso? Porque eu sei a quantidade de pessoas que visualizaram o meu post. Eu sei quem são e quantos são as pessoas que visualizaram. Então, por exemplo, tem aula minha que tem 4 pessoas que realmente viram a aula. Tem aula que tem uma.
E o restante, o que está fazendo? Não está acompanhando, não, o que está escrito lá na sala de aula? É por lá que a gente se comunica. Então, você tem que estar sempre olhando o Alunos Book de todas as suas disciplinas. Todas. Olha o Alunos Book, sala de aula. Ah, essa tarefa eu já concluí, marquei. Essa daqui eu não concluí. Então, eu vou lá e faço, porque provavelmente é uma tarefa que eu estou em atraso. Tá bom? Então, façam essa. É vocês que têm que fazer. Eu não tenho como fazer isso para vocês, tá bom? Então, olha só. Em relação ao trabalho de laboratório, qual é o grande lance do trabalho de laboratório? Eu quero saber como que vocês organizam os dados. Não sei qual é a estrutura que você vai usar para organizar os dados, como eles vão estar organizados, o que você vai fazer, se você vai dividir em tópicos, se você vai colocar título, se você vai fazer, pegar, copiar e colar tudo direto. Não sei. É isso que eu quero avaliar. Por isso, tá? Só para quem me procurou assim, olha para mim para ver se está certo. Não sei. Não sei porque é isso que eu quero avaliar. Entende? Então, essa é o objetivo da prática. Você vai organizar os dados, montar o relatório da forma mais que você melhor acha que está organizado aquelas coisas ali, né? Os dados que você coletou, tudo certinho. Como que é isso? Tem uma estrutura, professor? A estrutura básica de relatório é aquela que a gente já conhece. Então, vocês já sabem a base. Eu tenho que fazer exatamente igual? Não, não tem. Mas aquilo ali já te dá um modelo de como você organiza os dados. Eu quero organizar de outra forma. Ótimo, organize, desde que estejam organizados os dados, que eu saiba do que se trata cada ponto que você está colocando ali no relatório. Beleza, não tem, né, uma estrutura. O objetivo, se vocês lerem lá na prática, é conhecer, reconhecer como que vocês organizam dados. Né? Eu preciso saber isso. Como que você está organizando os dados? Você tem uma boa organização de dados? Você organiza seus dados totalmente aleatórios, joga uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali. Se sim, é isso que eu vou avaliar, tá bom, pessoal? Então, eu não posso dar esse feedback agora para quem me perguntou, tá bom? Porque é justamente o que eu preciso entender que vocês estão fazendo, beleza? Podemos seguir então? Entendido? Sim, todo mundo entendeu qual é o objetivo da prática, né? É entender. Professor, Oi. tá dando pra você escutar? Tá aparecendo que seu áudio estava conectando. Tá aparecendo que tá conectando. Não, esquece aquela câmera ali. Você Tá, tem que. beleza. Eu estou falando ali, no Colégio Cristo Rei. Entendido. Ô, É porque professor, ali então, é só a mas câmera. todas as atividades passadas lá, as atividades passadas vão ter questão de prazo, de validade? Porque, tipo, Olha, tem muita depende do atividade para eu fazer, por professor. exemplo. Uma cidade. Não sei, Entende? depende, porque, por exemplo, igual tem os registros de atividades minha, que eu acho que é do capítulo 8 e 9, né, das nossas disciplinas, se não me engano, 8, 9 e 10. Ele, por exemplo, essa aula vence hoje. Isso significa o quê? Que você tem o prazo até hoje para ir lá e marcar ela como concluída. Ou seja, quando eu fizer o levantamento de quem fez e quem não fez, é por ali que eu vejo, Matheus não concluiu a atividade. Então você Então, não precisa olhar no SAS. Então, Entendi. olho também. Eu olho os você olha no dois. SAS também. Eu olho nos dois, Caio. Né? Porque, Hã? tipo, que os professores vão olhar no SAS. Então, tipo, Não, jogo. também. Eu olho nos dois. Porque, tipo assim, porque ali no Tarefas Online é mais uma. No Tarefas Online, no sala de aula, é mais também para você mesmo, né, se orientar no que você fez e o que você não fez. Então, por exemplo, o problema ali é que quando eu coloco uma atividade com prazo, depois do prazo não tem como você marcar como concluída, entendeu? Então você precisa estar todo dia, porque todo dia você tem aula, então você precisa estar passando ali na sala de aula do Alunos Book todos os dias, visualizando o que é aula. Isso daqui eu tive aula hoje com o professor. Então eu marco como concluída porque é uma aula e eu tive essa aula. A aula eu não tive exatamente a aula com o professor, mas está escrito assim lá, aula, leia o capítulo 8, faça um resumo do capítulo. Isso daí
é uma coisa que também é uma aula, que seria uma aula dada, só que não tem como, porque não tinha ali não tem um momento para a gente fazer isso. Então, marco como concluída, tá bom? Então, todas essas atividades que você fez, marque como concluída, porque são importantes. E, Caio, eu olho os dois locais, tá bom? Eu olho os dois porque os pais de vocês têm acesso, se não me engano, aos dois locais, e aí eu preciso ter esse feedback para eles quando, ó, a aula foi postada, mas, né, teve um prazo, e aí eu acabo olhando os dois. Mas tem professores que talvez olhem só apenas um local. Vamos lá, pessoal? A gente... Professor, Oi. no caso, então, quem for na aula precisa ainda da presença aqui ou pode só dar cumprido lá no Não, sala de marca a aula? presença aqui no chat também. Entendi, É sempre importante, nessa questão de aulas online, é sempre importante vocês também, né? Tanto a gente, professores que tomamos esse cuidado, quanto vocês, alunos, também têm que tomar esse cuidado. Que cuidado? De deixar registrado tudo que você fez. Você tem que registrar. Falar, eu fiz, eu não fiz. Porque como é online, né, pessoal? Como a gente trabalha com esse tipo de ensino online, então, tudo fica registrado. Não tem como você falar assim, ah, eu mandei e não foi. Impossível. Só se você mandou para o e-mail errado. Se você mandar ainda a atividade para o lugar errado, o seu e-mail ele vai te dizer, ó, não existe isso, não foi entregue. Ele vai te mandar. Então, você tem como registrar. Não, é tipo assim, não tem como eu falar, eu fiz e não fiz. Entende? Não tem como falar, fiz, mas não dá para dar aquela engambelada no professor igual a gente dava na sala de aula. Ah, eu fiz, tentei. Aí, como eu não estou na sua casa, não estou ali do seu lado, eu não tenho como, né, visualizar isso. Agora, no online, não. Enviei. Ah, professor, não enviou. Então, olha lá no seu e-mail que tem alguma resposta falando que não foi enviado. Entende? Então, não tem como. Quer dizer, tem como ter falhas, evidentemente, mas essas falhas, elas de alguma forma, elas retornam para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a nossa aula. A gente está aqui no livro 3, eu vou resolver três atividades com vocês. As atividades referentes ao capítulo número 11. Depois, já na aula de sexta-feira, a gente vai começar o capítulo 12. Tá? Eu ainda vou continuar usando o simulador no capítulo 12 com vocês. Tem um simulador bacana que eu encontrei lá. Vou pedir o registro. Na próxima aula que entrar lá na sala de aula, eu vou pedir o registro dessa atividade aqui, ó, da atividade 5. Lembra que eu falei com vocês que a gente ia fazer? Que eu pedi para vocês fazerem? Então, eu vou pedir o registro não na plataforma SAS. Eu vou indicar como eu quero isso aqui para vocês. A atividade 5, as atividades propostas até a número 9, né, até a número 8, que é de marcar X, vocês já podem registrar, se vocês souberem. Quem já fez, fez. Quem não fez, faça, porque é muito importante que vocês tenham essas atividades aí presentes na plataforma. Terminou o capítulo? Vou falar igual que eu falava na sala de aula. Terminou o capítulo? Faz as atividades. Não espera eu falar assim, ah, olha, tem que fazer, hein? Mano, você já sabe. Pega e faz, tá? Então, tenta fazer, quer dizer, tenta fazer e vai tirando as suas dúvidas, porque a gente tem canais de comunicação para isso. Vamos lá. Questão número 8. A questão número 8, 9 e 10 foi a que eu me propus a resolver para vocês. A gente pode fazer de... Oi? Ô, Gustavo, qual é o capítulo mesmo? Que a gente está estudando? Não, que você falou agora, eu me perdi. Ué, a gente está estudando o capítulo 11. Ah. Gente. Onde vocês estão? As aulas estão acontecendo, hein? As coisas vão acontecer, tá? Não tem essa ilusão louca da gente, não vai acontecer nada esse ano. Quem te falou? Oxe, vamos lá, hein, galerinha? Ficar atento, hein?
Então, vamos lá. Ó. Questão número 8, questão número 9, questão número 10. São 3 questões discursivas. A gente vai responder rapidamente, porque, né, depois daqui eu tenho outra aula em seguida, então não sei se vai dar tempo. Deixa eu tirar meu caderno daqui. Vamos lá. Questão número 8, para responder aí a geometria dos pares de elétrons e a geometria molecular para cada um destes compostos que aqui estão. Então, a gente tem o NO2-, o PCl3. O PCl3 eu acho que você já tem até a resposta. O SF4 e o BRF4-, tá? Então, o que a gente faz? Logo de início, né, deixa eu só colocar aqui, geometria... Tentar ser bem rápido. Então, olha só. A gente tem o NO2-, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para o meu quadro ficar um pouco maior. Tá? A gente tem o NO2-, então vamos começar com ele. Questão número 8. Vou botar aqui Q8. E aí a gente vai começar. Beleza. Vou fazer com um tamanho menor aqui. Então, a gente vai fazer a molécula do NO2-, esse cara aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber o seguinte, quem é o átomo central na hora que a gente vai montar a geometria? Determinar o número de elétrons da camada de valência do átomo central. Então, aqui a gente sabe que normalmente o átomo central é aquele átomo que está em menor quantidade na fórmula, né, aquele menos eletronegativo, e assim sucessivamente. Então, perceba o seguinte, se a gente faz essas afirmações para essa molécula, eu sei que o átomo central... Nitrogênio. É o nitrogênio, perfeito. Tá? Logo, o nitrogênio, deixa eu ampliar aqui, o nitrogênio, ele vai estar... ou ele é um elemento da família 5, e ele vai ter aí 5 elétrons na sua camada de valência. Vou botar assim. Deixa eu melhorar aqui o negócio que eu já sei o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ok? Então, olha só. Não, deixa eu dar uma outra melhorada aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai acontecer isso aqui. Vai ser mais certo. E a gente tem, ligado a este átomo, 2 átomos de oxigênio. Né? O oxigênio é da família 16. 6 elétrons na camada Tem de 6 valência. elétrons na camada de valência. Mas aí a gente não vai nem ficar muito grudado ao oxigênio, tá bom? A gente vai simplesmente focar aqui a nossa atenção no nitrogênio. Então, a gente... Deixa eu só aumentar aqui. Opa. 6 elétrons na camada de valência para cada oxigênio. Podia ter feito já, né? Isso aqui, ó. Para ser mais rápido. Pronto. Então, veja bem. A gente tem 2 átomos de oxigênio, prestem bastante atenção, que aqui a gente tem uma certa, digamos assim, caracterização de compostos nessa fórmula. Percebe que aqui tem uma carga negativa. Essas cargas negativas, pessoal, elas normalmente estão associadas aos oxigênios que estão ligados na minha molécula. Então, normalmente, o que acontece? Quanto mais átomos eletronegativos existem ligados na minha molécula, maior é a chance dela apresentar essas cargas negativas. Mas não só a quantidade, tá? Também depende, evidentemente, da forma como eles estão ligados. Perceba o seguinte, eu poderia falar para vocês da seguinte maneira, ó. Olha, esse átomo de oxigênio e esse átomo de nitrogênio precisam fazer quantas ligações cada para poder completar o seu octeto? Então, ó, 2, normalmente. Isso, o oxigênio, ele precisa fazer 2. Não, burro, desculpa. O oxigênio, ele precisa fazer 2,
Então tá aqui. 1, 2. Beleza? O nitrogênio, na verdade, o nitrogênio, ele é da Só família precisaria de simples. 3. Então, ele precisa de 3. Vou fazer mais uma aqui. Você pode tentar... A forma mais correta é essa daqui que eu estou fazendo. Mas você também pode pensar naquela ligação coordenada, não tem? Não tem a ligação coordenada? Normalmente, o que a gente faria? Certo. A gente faria essa ligação coordenada. Mas perceba que nesse caso, se eu fizer uma ligação coordenada ali, o nitrogênio ele vai ficar fazendo quantas ligações, assim, teoricamente? Vai ficar fazendo 4. Isso, e pode? Não pode, porque ele faz 3 só. Então, a forma mais correta nesse caso é o nitrogênio fazendo uma dupla ligação com um átomo de oxigênio e um dos átomos de oxigênio fazendo uma ligação simples com o nitrogênio. Isso faz com que, evidentemente, a carga da molécula seja negativa. Olha que bacana. Por quê? Por que ela vai ser negativa? Porque ele não completou o seu octeto. Então, um dos oxigênios ali está faltando ligação para ele. Logo, não tem como. Ah, mas professor, por que você não colocou a coordenada para completar ali, já que tem par de elétrons sobrando? Porque aí não seria correto. Hã? Porque não seria correto que ele estaria fazendo 4 ligações. Isso, ele estaria extrapolando as ligações e a gente sabe que o nitrogênio, nesse caso, ele não é um átomo que expande seu octeto. Então eu tenho que aplicar todos esses conceitos, gente. Não tem como. Logo, isso daqui que está aqui em cima, ó. Deixa eu fazer de roxo. Isso daqui que está aqui em cima é um par eletrônico. Uma nuvem eletrônica, tá? Fica assim. Então você tem uma molécula triatômica em que nós temos a sobra de um par de elétrons no átomo central, né? Uma nuvem eletrônica. A geometria para esse tipo de molécula é o quê? Para a molécula é angular, para os elétrons é a tetraédrica. Perfeito. Então, ó, geometria molecular. Angular. Dos elétrons, tetraédrica. E dos elétrons, tetraédrica. Perfeito, Lucas. E dos elétrons, tetraédrica. Cadê? Beleza? Deixa eu diminuir aqui. Opa. Gustavo? Oi. Eu tinha anotado aqui, naquelas anotações que você pediu pra gente fazer, que se sobrasse só um par de elétrons, a geometria do par de elétrons seria trigonal. Tá errada a minha anotação? É verdade, né? Tetraédrica não, Lucas. Perdão. Desculpa, verdade, Maria. Tá correto. Não pode ser tetraédrica. Ó, fui na onda aqui. Não é, ó. Aqui não. Aqui é trigonal mesmo, Maria. Tá correto. Tá? Porque a gente só tem 3, ó. 1, 2, 3 ligações. Trigonal plana. Perfeito. Tá, obrigado, Maria. Foi Maria ou Ana que falou? Foi Maria. Tá, porque eu não tô vendo, então fica difícil de saber. Tá, brigadão, é isso mesmo, é trigonal plana, tá, pessoal? Não é tetraédrica não, Lucas, porque a gente não tem Pera. 4 eixos aí de ligação, entendeu? Não tem 4. Tá vendo? Eu não tenho 4 nuvens eletrônicas, eu só tenho 3 nuvens eletrônicas, lembra? Ó, uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas. Então não tem como ser tetraédrica, né? Porque a gente só tem 3. Qual é a outra molécula? Deixa eu pegar aqui o simulador, porque muitos eu vou tentar vir aqui já direto aqui, tá? Para ser mais rápido. Qual é a outra molécula? A PCl3. Quem fez essa molécula? PCl3. Alguém fez? Eu fiz. PCl3 vai dar uma piramidal. A PCl3 vai dar piramidal. Uma geometria
Trigonal, eu acho. Trigonal. A PCl3 vai dar quanto? Não, pera aqui. Só um minuto. Vamos lá. O fósforo É uma piramidal. da família 5. O fósforo é da família 5. Bom, é uma pirâmide. Ó, vai dar uma piramidal aqui. A molecular vai dar piramidal. E a do par de elétrons? A do par de elétrons. Tetraédrica? Tetraédrica, perfeito. Então, ó, PCl3, geometria molecular, tetraédrica, geometria do par de elétrons, piramidal. Como que eu posso te provar isso? Você vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui quando você for fazer no caderno. Agora, se eu quiser te provar isso aqui de uma forma mais rápida, né, utilizando aqui o nosso simulador para a gente poder ter as respostas, né, mais eficientes, lembrando, pessoal, que o simulador ele auxilia. Na hora que você for fazer, você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que fazer exatamente isso. Chegando até ao nível, vamos colocar aqui, deixa eu pegar aqui, chegando ao nível de colocar, evidentemente, a fórmula estrutural da coisa, tá bom? É muito importante que você coloque a fórmula estrutural. Então, aqui, ó, isso é uma ligação dupla. Então, a gente tem uma ligação dupla com um átomo de oxigênio. Vou melhorar aqui. Tá? E uma ligação simples com esse átomo de oxigênio aqui, ó. A carga fica negativa. Então, a gente tem O, o oxigênio, e aqui outro átomo de oxigênio aqui desse lado de cá. Tá bom? Beleza? Então, você também tem que chegar ao nível da fórmula estrutural, lembrando que principalmente aqui, tá? Principalmente quando você for fazer as respostas dos seus exercícios, você tem que chegar à fórmula estrutural. Botar ligação dupla, ligação simples, tripla, o que existir. Só não precisa fazer os pares de elétrons sobrando, tá? Mas você tem que colocar a geometria na fórmula estrutural. Então, ó, qual é o passo a passo que a gente fez? Identifiquei o número de átomos, identifiquei tudo certinho, quem é o átomo central, joguei para a fórmula de Lewis, vi quantas ligações estão sendo feitas e quantos pares de elétrons não estão ligando. Lembrando que, no caso da geometria molecular, tanto as ligações duplas, simples e triplas, quanto elétrons ou pare de elétrons isolados são tratados como nuvens eletrônicas. Então, ó, cada ligação, independente do tipo dela, é uma nuvem eletrônica. Cada elétron ou par de elétrons livre também é uma nuvem eletrônica. Então, ó, aqui a gente tem uma nuvem eletrônica, duas, né? Uma nuvem representada pela ligação dupla, uma outra nuvem representada pela ligação tripla e o par de elétrons isolado, que dá 3 nuvens eletrônicas. Então, a geometria fica angular para a molécula e trigonal para o par de elétrons. Beleza? Então, é só você pensar dessa forma. Lembrando que quando você for expor os seus dados, você tem que expor com essa característica aqui, tá? Isso é importante. A fórmula estrutural. Tá bom? Então, muita atenção a isso. Vamos lá usar o nosso simulador, então, para a gente fazer as outras. O PCl3, a Maria já falou certinho. O BRF4, alguém fez? Estou fazendo aqui. Tá, então, ó, PCl3, remove tudo, átomo central, PCl3. Então, quem é o átomo central aqui? É o P. Então, é o P, que é o fósforo, ligado a 3 átomos de cloro. Então, eu vou ligar 1, 2, 3. Só que aqui no nosso simulador, perceba o seguinte,
eu não estou exibindo aqui no átomo central os pares de elétrons que estão sobrando. Para eu saber quantos elétrons estão faltando aqui, eu tenho que lembrar dessa parte aqui, ó. O fósforo, assim como o nitrogênio, é um elemento da família 5, então ele tem 5 elétrons da camada de valência. O cloro é da família 7, então ele tem 7. Cada cloro precisa fazer 1. Então, se o fósforo tem 5 elétrons, eu vou pegar 3 elétrons desses 5 e vou colocar 1 para cada átomo de cloro, porque aí eu consigo ligar os cloros no meu átomo de fósforo. Se eu peguei 3 para fazer ligações, então eu vou fazer, vai faltar mais um par, que está aqui. Aí o que eu faço? Ó? Geometria molecular piramidal, geometria do elétron tetraédrica. Remover tudo. Vou limpar. Se eu quiser ver os ângulos de ligação, olha lá, ó, eu aperto ali que ele me dá os ângulos de ligação. Olha que legal. Tá? Isso às vezes pode ser, esses ângulos aqui, pessoal, para quem pretende fazer ITA, IME, é muito importante, tá bom? Saber eles. Vamos lá, então, agora a próxima molécula. Qual é a próxima molécula? Qual é? BRF4. Ó, BR. Menos. Isso, BR é da família 7, assim como o cloro. 7 elétrons. Como o flúor. Então, ambos têm 7 elétrons. São 4 átomos de flúor que tem ali, certo? Então, presta atenção, hein? Dos 7 que o bromo tem, eu vou pegar 4 e vou ligar nesses 4 elétrons cada um dos átomos de flúor, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. Sobraram quantos elétrons livres no átomo de bromo que não estão sendo ligados? 3, não é? 3. Então, ó, presta atenção. Se são 3 elétrons, lembra que eu falei agora há pouco, ó? Tanto pares quanto elétrons livres são nuvens. São nuvens. Então, quantas nuvens vão ter aqui ao redor do átomo de bromo? Duas, ó. O par de elétrons livre, mais um, que é aquele elétron que fica vagando ali sozinho. Lembra, ó. Tanto as ligações, independente do tipo, quanto elétrons. Um único elétron ou um par de elétrons equivalem a nuvens eletrônicas. Por isso que aqui tem 2 nuvens eletrônicas. Por quê? Porque uma dessas nuvens é um par de elétrons, são 2, um par, e a outra nuvem é aquele elétron lá que ficou sozinho. Ele também é uma nuvem eletrônica, ele é um elétron. Então, por isso que a geometria fica quadrada, planar, né? E octaédrica. E ainda tem o menos. Dos elétrons, octaédrica. Mas aqui não dá para botar o menos, não. O menos, Lucas, é porque todos esses átomos que estão aí, inclui o flúor é o mais eletronegativo. Então, perceba que o bromo e o flúor, 2 elementos altamente eletronegativos, na verdade, quando eles estão em conjunto, a molécula ela tende a ter carga negativa, sabe por quê? Porque o número de elétrons ali é muito alto, tá? É muito alto. A densidade eletrônica é muito alta, então, por isso que ela é negativa, tá bom? Beleza? Pessoal, alguma pergunta aqui? Liga o áudio e pergunta, eu não vou olhar chat. Pergunta. Ô tio, eu não entendi por que ficou só 2 par solitário, porque não é 3 que sobra? Isso, são 3 elétrons. É porque um é um par também, né? Aquele ali. Não, não é um par. Um par é um par. Um par são 2, tá? Isso aí é fato. O que ele é, todas as ligações, Rania, todas. Qualquer ligação simples, dupla e qualquer ligação tripla, todas elas são consideradas uma nuvem eletrônica. Então, por exemplo, aqui na minha molécula a gente tem uma ligação dupla, então isso é uma nuvem eletrônica. A ligação dupla inteira, toda ela. A ligação simples é uma nuvem eletrônica também. Além das ligações, além delas,
tanto pares, então 2 elétrons, quanto elétrons isolados, um único elétron só, também são considerados nuvens. Então, por isso que aqui ficaram 2 nuvens. Por quê? Ó? Oh, poxa. Por quê? Uma são aqueles 2, não é? Você entendeu que 4 eu usei para ligar, certo? 4 elétrons do 7. 4, 5, 6. Beleza? Sim. Só que fica um elétron ali sobrando, não é? Ele não interfere em nada? Não interfere sim. Por quê? Até mesmo um elétron só, é considerado uma nuvem. Então, se tem um ali, eu vou colocar outra nuvem aqui, ó. Pronto. Por isso que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuvens eletrônicas ao redor dessa molécula. Deu para entender? Sim. Tá? Então, isso é muito importante, tá, pessoal? A outra molécula é... A outra molécula é a SF4. Ó, vou falar. O enxofre é da família 16, tá? Tem 6 elétrons na camada de valência. E o flúor é da família 17, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, cada átomo de flúor vai precisar de um elétron do enxofre. São 4, né? 1, 2, 3, 4. Sobrou algum par de elétrons ou sobrou alguma nuvem eletrônica aqui? Sobrou algum par não ligante no átomo central? Sobrou algum elétron isolado no átomo central? Tem certeza? Sobra. Quantos elétrons o enxofre tem? Sobra. 6. Tem 6. Pegou 4, sobrou 1. Eu peguei 4 desses 6 para fazer ligações. E sobrou então, um par sobraram eletrônico. quanto? Sobraram 2, tá aqui. Ó. Então, ó. Nós temos a geometria molecular na forma de gangorra e a do elétron em bipirâmide trigonal. Ó. Bipirâmide, porque tem 2 pirâmides quando você analisa, ó, a molécula. Tá bom? Uma. Aqui, ó. Beleza? Perguntas. Por que eu não estou fazendo aqui? Porque você tem que fazer, você tem que comprovar o que eu estou falando. Você tem que comprovar o que eu estou falando. A gente já fez isso daqui, ó, N vezes. Então, tudo que eu estou fazendo no meu simulador é exatamente esse passo a passo aqui, ó. Se você quer comprovar o que eu disse, basta você vir aqui no simulador. Basta você vir no seu caderno e fazer isso aqui, ó. É importante que você faça isso aqui, tá? É importante. É muito importante. Você só consegue resolver os problemas com isso. Então, vamos lá. 9. Questão 9. A molécula de amônia, aí são os casos clássicos, ó. A molécula de amônia, a geometria dos pares de elétrons é, na molécula de amônia, a geometria de elétrons é tetraédrica. Cara, tem eu vou falar desse jeito. Tem uma visão para você pegar, né? Pega a visão dessa parada aqui que você vai entender muito fácil. A geometria molecular e a geometria do par de elétrons. Tem uma setinha ali que você observa. Por exemplo, a geometria molecular para a amônia, ela é o quê? Piramidal, certo? Aí eu vou falar o seguinte, piramidal. Piramidal quer dizer que são 4, 3 vão estar ligados ali e vai ter um par de elétrons sobrando aqui. Se eu for pensar na geometria do par de elétrons, é só eu imaginar que aquele par de elétrons ali está ligado a alguma coisa. Aí eu penso o seguinte, bom, então a geometria molecular da amônia é piramidal. E a do par de elétrons? Bom, tem 3 hidrogênios e um par sobrando. Esse par sobrando, se tivesse ligado a alguma coisa, ó, se tivesse ligado a alguma coisa, que geometria teria ao todo? Teria uma geometria tetraédrica. Então, tá vendo? É só você fazer esse raciocínio. Sobrou um par. Então, a geometria da molécula, ela depende daquilo ali, se sobra ou não sobra. E a geometria do par de elétrons? Eu imagino
eu suponho que aquele par que está ali livre está ligado a alguma coisa, e vejo qual seria a geometria molecular ali. Tetraédrica. Então, a geometria tetraédrica por par de elétrons. Deu para sacar? Então, dá para você fazer essa brincadeira. A hibridização no átomo central, você tem que voltar lá no capítulo 10, é do tipo sp3, tá? Tanto para água, tanto oxigênio. Tem depois a tabela da geometria, as hibridizações. Tem. Tanto a sp2, tanto o nitrogênio quanto o oxigênio fazem hibridação sp3, tá? Então, a geometria do par de elétron tetraédrica, a geometria da molécula piramidal e a hibridização do átomo central sp3. Na molécula de água, a geometria dos pares de elétrons é tetraédrica, porque vão sobrar 4, não é verdade? 2 pares, na verdade. 2 pares. Isso aí. Sendo a geometria da molécula angular e a hibridização do átomo central sp3, tá? Ó, a gente já fez isso aqui. Linear. Apresenta a geometria molecular dos seguintes compostos. HCl. HCl é uma molécula diatômica, toda molécula diatômica é linear. PCl3 a gente já fez. Vai dar geometria piramidal. Geometria piramidal. Perfeito. O HCN. Vai dar uma linear, eu acho. Vai dar uma linear, eu acho, não, eu tenho certeza. Por que você acha que... Certamente aqui, é porque estava anotado aqui já. Querem fazer a PCl3 a gente já fez, pessoal. É essa da mesma daqui de cima, ó. É o mesmo, tá? O HCN, eu posso fazer aqui para vocês rapidinho, ó. Vou apagar aqui. Carbono fazendo uma ligação com hidrogênio e uma tripla com nitrogênio. Isso aí, Lucas, perfeito, ó. Então, ó, vou fazer o passo a passo para vocês, ó. Tenho lá uma molécula HCN. Ácido cianídrico. Isso, HCN. Um caso aí, não tem oxigênio, né? Então, o hidrogênio não pode estar ligado a oxigênio, porque não tem oxigênio aqui nesse ácido, tá? É o que a gente vai conhecer como hidrácido, tá bom? Daqui a pouco. Bom, quem é o átomo central? O átomo normalmente que está no meio da fórmula aqui, ó. É bem interessante isso. Esse átomo, ou que é menos eletronegativo, né? Enfim. Então, a gente tem o carbono como átomo central. Carbono. Beleza? A gente sabe que o átomo de carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Fazer tudo da mesma cor aqui. Eu vou botar um aqui. Um, 2, 3 aqui. Porque eu sei o que vai acontecer, tá bom? Só por isso, que eu estou já ajustando já certinho. Então, veja bem. A gente tem ligado ao carbono um átomo de hidrogênio. E outro de nitrogênio. O hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. E a gente tem um átomo de nitrogênio. O nitrogênio é da família 5, né? Ele vai ter aí 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Por que você colocou os 3 aqui? Porque eu já sei o que vai acontecer. E se eu não soubesse? Não tem problema. Você vai chegar no mesmo resultado, só que de uma maneira muito mais, digamos assim, artesanal, tá bom? Então, olha só. O hidrogênio só precisa fazer uma ligação. Ele só faz uma, ele só consegue fazer uma. O nitrogênio, ele precisa fazer 3 e o carbono tem que fazer 4. Então, ó. 1, 2, 3. Ainda vai sobrar uma nuvem eletrônica. Mas essa nuvem eletrônica, ela não está no átomo central, tá? Exatamente. Então, ela não interfere na geometria. Exatamente. Ela interfere na densidade de cargas. Então fica linear. Agora, tá? Na geometria, a geometria da molécula, ela depende do que acontece no átomo central. Logo, olha só. A gente tem uma molécula triatômica em que o átomo central não sobram pares de elétrons. Lembrando linear. que quando você...
linear. Lembrando que quando você for fazer, ó, você tem que colocar, tá? A fórmula estrutural, pessoal. Tem que colocar ela, hein? Tem que colocar a fórmula estrutural. Eu tenho que escrever ela na hora que eu for colocar a geometria. Isso daqui é uma ligação simples, tá bom? Então tá aqui, ó, uma ligação simples. Vou fazer tudo de verde. Uma ligação simples. E isso daqui é uma ligação tripla. Tá? Deixa eu só selecionar aqui para fazer tudo igualzinho. Tá? Deixa eu ajustar aqui. Então aqui a gente tem uma ligação tripla. Então, na hora que você for fazer, é isso aqui, o passo a passo que o simulador ele me auxilia. É esse passo a passo. É isso que eu tenho que fazer, ó. Primeiro isso, depois aquilo. Tá bom? Então, vamos lá. Só para a gente pegar aí, ó. O HCN tem uma geometria linear. Deixa eu ver aqui. O silício, né? O tetrahidreto de silício, ele vai ter aí... Não, pera. Uma geometria tetraédrica, porque o silício também é da família 4, e 14, desculpa, igual o carbono. E o nitrogênio, molécula diatômica, não tem outra a não ser a geometria linear. Então ficou linear, piramidal, linear, tetraédrica linear. E linear de novo. Como que eu sei isso? Estou fazendo isso aqui, pessoal. Tem que fazer isso aqui. Tem que fazer isso aqui. Não tem outro jeito. Tem que fazer esse passo a passo. O simulador, ele te auxilia no sentido assim, será que eu fiz correto? Aí você vem, joga do jeito que você fez aqui no simulador e verifica se está correto. Agora, no exercício, na hora que você for fazer... Meu amigo, tem que ser assim, senão você não vai conseguir fazer as coisas. A não ser, evidentemente, igual eu e alguns alunos que eu estou percebendo aí. Já bate o olho na molécula, já sabe quantos vão ficar sobrando, quantos vão estar ligados, e aí, ó, já vai direto. Você entendeu? Então fica mais fácil. Mas essa última coisa que eu falei aqui depende de um estudo, tá? Perguntas. Perguntas. Dúvidas, perguntas. Não sei o que está acontecendo no chat. Gustavo, só uma coisa sobre o relatório. É para te enviar por onde? Ainda aguarde, porque essa orientação ela vai vir na próxima aula de laboratório da quarta-feira, tá, Júlia? Ah, tá bom. Aí aguarda que eu vou fazer um drive ou um e-mail específico para a turma de vocês, tá bom? Então, aí eu vou pedir tudo que eu for pedindo de arquivo de atividade, eu vou enviar só para uma pasta exclusiva da turma, mas eu ainda não sei se eu vou fazer no Drive ou se eu vou criar e-mails, tá bom? Então, aguarda aí, quarta-feira eu mando lá no sala de aula para onde que é para vocês enviarem. Beleza, pessoal? Ó, então, em relação ao capítulo 11, nós vamos fazer uma atividade avaliativa que eu falo assim, uma atividade, né, que eu vou avaliar desde o capítulo 8 ao capítulo 11, tá? Eu não sei ainda como que vai acontecer, se eu vou fazer no Forms ou se eu vou usar uma outra ferramenta, mas nós vamos fazer essa atividade avaliativa. Provavelmente ela vai vir aí na aula de sexta-feira, lá na sala de aula para vocês, tá? Eu vou dar o prazo, etc, mas não fica se preocupando com isso não, porque eu vou definir tudo certinho. Beleza? Tudo certo? Então, ó, quem não tem dúvida, tá liberado. Quem tem alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Poxa, Cristo! Minha cadeira caiu. Sempre acontece isso, acontece. Essa cadeira tá quebrada. É eu. Eu fui consertar ela e quebrei, entendeu? É tipo eu. Tipo, ontem eu fui consertar meu PC que não estava passando a imagem da placa de vídeo para o monitor, quebrei o adaptador Wi-Fi dele.
Eu tive que É, configurar é uma os roteador maravilha. de Wi-Fi aqui. Aí eu fiz tudo Oi, certo. Rânia. Marina, Rânia quem? Ô, Marina aí, Marina. você pode repetir a 10, por favor? Só As as respostas para respostas? conferir se eu escrevi certo? Porque você falou um Linear, pouquinho rápido. linear, piramidal, linear, tetraédrica e linear. Nessa sequência, A, B, C, D, do jeito que eu falei. Linear, Tá certo. piramidal, linear, tetraédrica e linear. Tá bom? Sim, obrigada. Nada. Beleza, pessoal? Então, é isso. Até a próxima aula de sexta-feira. Não esqueçam de passar pela sala online, sala de aula, tá bom? Até mais.